Mas sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos conversar sobre comunicação, vamos conversar sobre segurança dos pacientes, dar voz, ouvir, comunicarmos efetivamente com os nossos pacientes e como que essas estratégias que tanta gente acha que são habilidades inatas, mas não, são habilidades que precisam ser aprendidas e aprimoradas, o ouvir atento, o falar adequadamente, enfim, poder entabular uma boa comunicação. Essas habilidades, elas podem ser otimizadas. E a ideia de nos reunirmos nessa manhã é poder entrar nesse assunto, poder começar e poder refletir sobre a nossa atuação. Enquanto médicos, pesquisadores, toda a equipe multiprofissional vai participar conosco nessa manhã também. E para que a gente tenha um excelente aproveitamento, queria apresentar a professora Roseli, que vai fazer a abertura inicial dessa manhã, e já apresentá-los ao professor Wagner, que na sequência vai se apresentar também adequadamente a todos, para que a gente possa conversar nessa manhã, para que a gente possa refletir sobre as nossas ações e atitudes visando a segurança dos nossos pacientes. Aproveitem, em nome da doutora Cássia Juliato, dou as boas-vindas pelo departamento, a todo mundo. Essa é uma reunião conjunta entre o departamento de tocoginecologia e a divisão de neonatologia aqui do departamento de pediatria. Bem-vindos, aproveitem. Obrigada, Cássia. Obrigada ao Departamento de Tocogineco pela oportunidade, né, dessa reunião conjunta, né? Então, sempre nas datas comemorativas a gente procura fazer esse tipo de reunião. E hoje a gente está aqui para celebrar e também para refletir sobre o Dia Mundial da Segurança do Paciente, que ele é celebrado no dia 17. A cada ano é escolhido um tema, e esse tema ele não acaba no mês de setembro, ele começa e gradualmente todas as estratégias elas ainda importam dentro da melhoria das nossas práticas. Então, para saber sobre isso, só lembrar então que foi a partir de 2019 que a gente começou a celebração do Dia Mundial da Segurança do Paciente, e 2021 já foi um ano muito importante para a gente, que foi o Dia Mundial da Segurança. Ele entrou com um tema extremamente relevante que tem tudo a ver com a nossa instituição, que é o cuidado materno e neonatal seguro, né? E o slogan dessa campanha é: haja agora para um parto seguro e respeitoso. Isso foi no meio da pandemia, e a motivação da OMS é que, além das mortes pelo Covid, havia o quê? Um aumento das mortes maternas e neonatais também, tá? E foi criado, então, a Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso. E entre as instituições apoiadoras dessa iniciativa no nosso país, está aqui a nossa instituição, o CAISME. E, falando de segurança do paciente e de um hospital de ensino, o nosso desafio para o desenvolvimento da cultura de segurança é ter um ambiente de aprendizado para aqueles que aqui estão, onde o campo de estágio de vocês já venha com práticas de forma que vocês aprendam naturalmente a partir das discussões de caso, das rotinas que temos aqui implantadas, a fornecer aos seus futuros pacientes um melhor cuidado. Então, a gente tem esse manual que foi traduzido em vários idiomas, inclusive na língua portuguesa, do Guia Curricular da Segurança do Paciente. E esse é um guia para os nossos professores, para os nossos preceptores, e também para vocês, onde lá tem muito da taxonomia referente a esse assunto, tá? Então, a gente tem trabalhado essas questões, e agora, né, vamos dar início, então, às atividades aqui no CAISME de celebração do Dia Mundial, propriamente dito. Nessa reunião,
tendo, então, a honra de contar com um grande amigo nosso, que no meio da pandemia já fez um curso de 5 meses online, uma reunião por mês com a gente. O ano passado ele esteve aqui no programa de qualidade de vida, organizado pelo RH também, e hoje a gente está aqui com o professor Wagner, né? O professor Wagner, entre várias atributos dele, eu falo que ele é um formador de pessoas, né? Então, depois de vocês encontrarem, ouvirem aquilo que ele tem para dizer, com certeza nós não seremos os mesmos, e é esse, hoje, o convite que eu faço para vocês, tá? Então, com a palavra, professor, muito obrigado. Agradecer a equipe aqui de suporte que está nos ajudando. Agora eles vão colocar a aula do professor. Para quem está à distância também pode assistir, tá? Muitos profissionais que não estão aqui, eles estão nos assistindo por web. Agradecemos muito a presença deles também, equipe do serviço social, enfermagem, dentro dos outros espaços, né, do hospital, eles também estão podendo participar. Então, agradecer aqueles que não estão no anfiteatro, mas que também estão nos ouvindo. Infelizmente, a gente não consegue fazer interação por chat, mas, no mínimo, poder assistir e ouvir o professor vão conseguir. Muito obrigada. Olá, agora formalmente, bom dia. Primeira coisa é o meu agradecimento. E o agradecimento de estar podendo falar um pouco mais com vocês. Quem me conhece, olha, eu vou entrar num processo de descontração, tá? Eu não... Aquela coisa do excesso de formalismo, tá? Não é. Por mais que eu assim, esteja aí com um blazer, tá? Né? Isso faz parte, mas o informalismo, eu acho que é a tônica que a gente tem que colocar, porque quando se fala de comportamento humano, fica a coisa muito ensaiada, quadradinha, sabe? Eu acho que não dá para chegar no ponto das pessoas, no mínimo, pararem para refletir. Eu trabalho com comportamento humano há muito tempo. Muito tempo é mais de 40 anos. Então, eu tenho um acúmulo de conhecimento e que me permite, hoje, até me expor no seguinte sentido. Eu estou com hérnia de disco, eu estou com estenose e estou com um escorregamento de vértebra. Por isso, eu vou ficar sentado aqui de vez em quando eu fico em pé, tá bom? Eu vou evitar sentar na mesa, porque eu gosto de sentar na mesa também, gente. Não, fica confortável, sabe? Fica mais próximo. Tá? E o papo de hoje, quando a doutora Roseli me explicou qual era o objetivo, ela já me conhece há algum tempo, e ela sabe que eu gosto assim de um desafio meio... que provoque em mim a vontade de pesquisar mais. Trabalho com comportamento humano com mais de 40 anos, como eu disse a vocês, e, assim, profissionalmente, eu me vendo como consultor comportamental. Olha aqui, né? Só que eu cheguei à conclusão de que isso é um pouco de pretensão. Tá? Então, sim, vou continuar formalmente ali, tá? Consultor comportamental, mas a partir de agora vocês vão me conhecer como provocador profissional. Por quê? Porque é mais isso mesmo, não adianta se falar aqui, nós vamos discutir uma série de aspectos ligados a relações humanas de uma maneira geral, porque a única maneira de eu conseguir um engajamento real, né, com famílias, com pacientes, é a partir do momento em que eu entenda que eu não estou só seguindo protocolos, e que qualquer protocolo que eu queira utilizar tem que levar em conta o fator humano. Não dá para você escapar disso. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Cássio, também, da receptividade, do acolhimento, em todos os sentidos e para todas as pessoas envolvidas. Tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre isso. Quando eu falo de provocação, gente, é exatamente para a gente começar a lembrar de alguma coisa que muitas vezes está no nosso inconsciente, mas a gente não tem a consciência real para poder levar em conta algumas atitudes que a gente possa ter. Então, veja, o que é impermanência? Impermanência é como a gente vive. O mundo é impermanente. Então, a impermanência, gente,
pressupõe compreender de fato de que tudo é transitório, tá? É inconstante e tende a acabar, no mínimo a se transformar. Vocês da área de saúde já estão mais do que experientes em relação a isso. Quantas mudanças de protocolo com os novos usos? Vamos pegar um exemplo, inteligência artificial. O quanto isso está trazendo a internet das coisas. O quanto isso está trazendo de transformação nas rotinas, no dia a dia de vocês. Semana passada, conversando com um participante de um evento que eu estava trabalhando, e ele usou, é um processo de simulação. Então, ele atendendo um paciente simulado, ele falou, e o paciente reclamando que não queria que tirasse o acesso, embora precisasse ser trocado o acesso de lugar, porque as veias dele eram muito difíceis de pegar, e vai ter que furar muitas vezes para chegar. E aí, esse rapaz, ele só falou o seguinte: não, seu João, agora a gente tem um aparelho, que é um aparelho como se fosse um ultrassom, que ele passa nas suas veias para encontrar a veia que seja melhor. Então, veja, não tem como negar, vocês são a área que estão tendo um impacto profundo em tudo que fazem. Então, tentar começar a reconhecer que nada é para sempre. Alguns estudos mostram que tudo que a gente tem hoje, na área de saúde, de recursos novos, todas essas utilizações, nem se pensava nelas há 15 anos atrás. Então, então, o impermanente é esse, gente. A nossa vida. Ok? Outra coisa. Essa é, claro que é um jogo de palavras, né? A única coisa que permanece é a impermanência. Então, quando eu me preparo emocionalmente, psicologicamente para as mudanças, elas têm menos peso, porque nós somos pessoas, assim, tendencialmente, ou tendenciosamente, não sei qual que é o certo dos dois, tá? Mas temos a tendência de, encontrar truques, né? De ficar preso em determinadas funções. É sempre assim, não vai mudar, pode continuar. Não, vamos rever o nosso processo de pensamento, tá? Então, o que a gente sofre, tá? Não é pela impermanência, é para manter a permanência das coisas, tá? Então, é só saber que abrir a cabeça para o novo, porque o novo está chegando. E quem não abrir, vai ficar para trás. Tá bom? Porque a gente vive o quê? Num tempo, numa hora, a era da incerteza. Qual um exemplo mais traumático de era de incerteza? Há 4 anos atrás, quem imaginaria uma pandemia? Isso pode, a gente sabe que outra pandemia virá. Isso está mais do que cientificamente provado que vai acontecer. Então, quanto mais você se prepara, quanto mais você sabe das coisas, mais você consegue lidar quando ela acontece. E aí quer uma primeira provocação para vocês? De vez em quando se visitem. Ó, aqui dentro, cada um. E se visitar para quê? Para você encontrar realmente onde você é bom, porque nem sempre o mundo te dá o reconhecimento que você merece. Mas você tem que reconhecer. E também encontrar os nossos pontos frágeis, porque cada um de nós tem um ponto frágil. Porque na medida em que eu identifico alguns pontos frágeis, eu posso tomar algumas providências para não ser surpreendido na hora em que, de alguma maneira, aquele minha ação ou tentativa de ação movido por uma raiva qualquer, vamos dizer, porque raiva é um sentimento, eu já não me surpreendo mais. Sobre raiva, só um adendozinho aí, tá? Não culpe os outros que ele te deixou com raiva. Não, ele apenas trouxe à tona uma raiva que já mora dentro de você. E os nossos sentimentos, eles são a elaboração de cada um de nós, de acordo com o impacto que isso tem em cada um de nós. Então, quando a gente fala de engajamento, se eu não começar a levar em conta esses aspectos, como é que eu vou influenciar uma família, por exemplo, que tenha um nível cultural ou sociocultural diferente do meu? É começar realmente a entrar nessa linha. Era da incerteza, é como a gente vive. Só algumas coisas aqui, que basicamente diz o que eu acabei de dizer aqui a vocês em relação a IoT, esse processo aí. Já está mais do que certo. E outro,
Esse Dr. William Osler, um médico, veja, ele faleceu já em 1919. E ele deixou essa frase que eu encontrei nas minhas leituras e pesquisas, né? Que diz o seguinte: a medicina é a ciência da incerteza e é uma arte de probabilidades. Que coisa mais incerta do que isso, gente? Tá? Quanto mais a gente saiba, pode acontecer uma variação pequenininha, mas que transforma e que mostra. Não dá para você dizer que sempre a coisa vai continuar igual. Então, gente, qual é o desafio? Ressignificar a incerteza como superável e não como uma ameaça. Porque se você olhar como ameaça, você é que vai ter o dano emocional sobre isso, o que vai acontecer. Ok? Então, para que falar agora um pouquinho, muito rápido, sobre percepção? Porque não tem como falar nada sobre relações humanas se você não falar antes algo sobre percepção. Lembrar do processo de percepção. Por quê? Porque somos diferentes. Olha que novidade, gente. Mas a gente tem a tendência de achar que todo mundo deveria pensar como a gente. Uma mesma realidade, isso dentro da área de saúde, vocês têm mais do que inúmeras provas sobre isso. Dentro de uma mesma realidade, nós temos pontos de vista diferentes. Eu pego um exemplo, por exemplo, o atendimento de uma urgência, emergência. Uma parte do grupo, uma equipe multi, uma parte das pessoas, ou uma das pessoas do grupo, pode estar dentro daquela cena, na hora que tem que começar a fazer algum tipo de intervenção, e o cuidado dela, a cabeça dela, a percepção dela, de acordo com o mapa interno, está levando-a a identificar elementos que representem risco dentro de uma realidade. Você tem outra pessoa que, por alguns processos internos, o que está batendo na cabeça dela, o sentimento está sendo de acolhimento, vou acolher essas pessoas que estão nessa situação aqui. Então, veja, a mesma realidade. Um pensa em risco, outro em acolhimento. Quem está certo? Eu tenho que respeitar os dois. Claro, se é uma situação hipotética como essa que eu acabei de dizer, você tem que pensar no processo do risco como um processo mais urgente. Então, eu tenho que convencer o outro que a gente pensa no acolhimento depois. Agora vamos cuidar do risco. Mas nunca desqualifique a razão do outro, porque no ponto de vista dela, ela está certa. E é isso que tem que começar a ser admitido. Eu não preciso concordar necessariamente, mas eu tenho que, de fato, pensar que uma mesma realidade pode ter observações diferentes. Tá? Então, quando se fala de percepção, cada um de nós interpreta, e isso vem de um processo automático nosso. Todos os nossos sentidos captam os estímulos de tudo que a gente está vivenciando e jogam, transformam isso em impulsos, jogando para o nosso sistema nervoso central, onde são processados. Quando terminou o processamento, e isso a velocidade não se tem a medida, mas passa por todos os campos que estão na nossa cabecinha. Todas as nossas experiências, todas as generalizações que a gente pode fazer, os vieses que a gente tem na cabeça, as experiências, a sua expectativa, a sua motivação, todos os elementos. E só pensando nesses poucos elementos que eu disse, percebe como é mais do que evidente que não tem nenhuma pessoa igual a outra? Que a nossa cabecinha é diferente. Nunca ouviram algum papai e mamãe falar assim, essa expressão? Nossa, mas são tão diferentes e eu criei igual. Gente, criou igual pessoas que já são diferentes. Então, mesmo pessoas que tenham tido o mesmo estímulo, a decodificação dela interna poderá ser diferente. O pessoal às vezes me fala assim, puxa, por que você está falando sobre isso quando a gente vai falar de engajamento? Porque eu preciso começar a reconhecer o humano como diferente de mim. Ponto. Muito simples. Mas é importante a gente pensar nisso. Então veja aqui o que é percepção, é uma outra maneira de dizer. É o processo em que cada um vai interpretar a realidade que vive. Ok? Essa frase aqui, o comportamento das pessoas baseado nas suas percepções do que é a realidade, e não da realidade em si, é só para que a gente tenha essa consciência de que o meu ponto de vista está certo pelo meu ponto de vista. Ok?
Olha aí que figurinha, eu gosto dessa figura. Essa figurinha aí, tá? Olhando para frente ou de lado? No primeiro momento, e ó, percepção, é aquilo que bateu de cara. Quando você olhou pela primeira vez, o que você viu? Que é aí que é essa realidade de percepção que a gente tem que começar a pensar. Porque se para mim, no primeiro momento, assim, eu enxergo uma pessoa de frente, eu vou ter dificuldade de enxergá-la de lado. Da mesma forma com que, no primeiro instante, viu de lado, vai ter dificuldade de encontrar de frente. Isso somos nós, gente. Por isso que eu falo, o que me atrai no que eu faço, que eu só falo de comportamento humano. Tá? Não sou da área de saúde, eu sou da área de relações humanas. Só que hoje eu tenho algum repertório de saúde, porque nos últimos 17 anos eu só trabalho com áreas de saúde. Tá? Então eu falei, eu já adquiri algum repertório para poder falar algumas coisas. Tá bom assim? Então esse exemplo que eu acho muito legal, que é para que cada um de nós comece agora também, na nossa rotina de dia a dia, quando alguém tem um ponto de vista diferente do seu, não faça com que muitas vezes a gente já fez, eu já fiz. Quando a pessoa coloca um ponto de vista dela, que é diferente do meu, a tendência é que imediatamente ela acabou de falar, vai, não concordo. Então qual é o desafio agora? Você não precisa concordar. Mas você precisa, sim, no mínimo, procurar saber por que ele pensa daquele jeito. Então, eu não posso desqualificar o ponto de vista do outro sem entender por que esse ponto de vista aconteceu. Qual é o grande truque? Truques de linguagem, isso aí tem um significado muito grande nas relações. Em vez de falar assim, de você dizer eu não concordo, é você dizer, por exemplo, olha, eu penso diferente. Por que você pensa assim? E aí deixa a pessoa falar. Só que eu tenho que ter maturidade, sabe por quê? E se ele trouxer, na exposição da razão dele, do ponto de vista dele, trouxer elementos que eu não tinha pensado a respeito, e que, a partir dessa informação, eu tenha que rever o meu ponto de vista, eu tenho que ter maturidade, assertividade de mudar ponto de vista. Porque ser humano também, muitas vezes, gente, isso eu já vi, eu tenho um pouco mais de vida do que vocês. Mas ser humano, muitas vezes, você vai encontrar pessoas, por exemplo, que diz o seguinte, não adianta você falar nada, eu não mudo meu ponto de vista. Olha que postura. Nossa, eu ia falar um palavrão agora, gente. Seguro, né? Que pouco inteligente. No mínimo. Porque é a partir das diferenças, gente, que a gente cresce. Quando a gente fala de saúde, inclusive, a gente tem uma série de bloqueios que nos fazem, inclusive, enxergar as coisas numa ótica de acordo com as minhas experiências, e eu esqueço de olhar o lado de lá. Eu vou jogar algumas responsabilizações para vocês hoje, tá? Esse estudo eu conheci há pouco tempo. Quem gosta de ler, o livro se chama Viés Inconsciente. Então, viés inconsciente, gente, é difícil a gente perceber porque a gente age de determinada forma que seria talvez politicamente incorreto. Mas o importante é a gente começar a entender que a gente sofre os efeitos dos nossos vieses. Tá? Então, dentro do inglês é chamado lá do blind point no inglês, né? Então, é mais fácil enxergar o preconceito do outro do que reconhecer as minhas atitudes, talvez também preconceituosas. É mais fácil olhar para lá. Por isso que eu digo a vocês, é ousadia você se olhar e se investigar de vez em quando. Vocês vão encontrar coisas assim muito, muito boas. Eu, apesar do tempo e de experiência e de idade que eu tenho, eu tenho sede de conhecimento, eu sou curioso. Eu diria que talvez até meio compulsivo em querer saber mais. Eu, semana passada, fiz um mini curso de terapia generativa. Então, eu vou fazer o curso agora e vou me tornar terapeuta. O pessoal falou, nessa idade? Eu falei, pois é, ainda estou por aqui. Então, veja aqui. Essa pesquisa aqui também que foi feita aqui pelo Instituto Locomotiva, 84% das pessoas entrevistadas admitem, né, que existe racismo no Brasil.
Pronto. Eu obedeço. Estou vendo que eu obedeço direitinho, né? Gritou, eu obedeço. E então, 84% das pessoas dizem que tem racista, mas só 4% se consideram racistas. É um pouco incompreensível. Então, veja, admitir é maturidade. Você tem que ter muita lucidez e você tem que ter muita autoconfiança para você poder fazer esse processo de admitir até os próprios vieses. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Alguém já viu essa senhora? Não? Então tá, ela está chegando agora. Qual é a sua primeira impressão? Vou direcionar melhor. Olhando para essa pessoa, sem saber quem a gente acha que ela é? No sentido de o que ela faz, por exemplo, qual é a profissão dela, quem chuta alguma coisa. Eu queria que alguém chutasse alguma coisa para mim. Veja, é percepção, é impressão. Quem fala em voz alta? Era uma pessoa de comunicação. Ok, temos aqui uma primeira. O que mais? Advogada. O que mais? Oi? Executiva. Mais alguma? Um pouquinho mais alto. Não estou conseguindo entender. Política. Veja, na época que foi feita a pesquisa, algumas respostas elas foram diferentes. Hoje, tanto que se fala, enquanto a propaganda, e aí a mídia, realmente, o valor da mídia para mim está nisso, vamos discutir, tem que ser discutido, concordando ou não, tá? Ela disseram que sim, uma dona de casa, ela é uma pessoa que trabalha com organização não governamental, ela é da área de saúde, ela é cuidadora. Esses foram algumas das leituras que fizeram. Então, parabéns para a mídia, parabéns a vocês que estão aqui, que estão se deixando, ou melhor, estão impedindo que sejam manifestadas qualquer atitude de pré-julgamento, preconceito. Tá? Essa senhora é a Ursula Burns, que ela foi presidente da Xerox Internacional. E a primeira mulher negra a chefiar uma das 500 maiores empresas do mundo. Só para a gente falar o que é viés inconsciente, gente. Só 2 exemplos. Olha, eu não ganho nada, não tenho nenhuma em relação ao livro, né? Nem a autora e nem a editora, tá? Mas recomendo fortemente a leitura desse livro, que é Viés Inconsciente. Posso fazer uma pergunta? Diga. As nossas respostas podem ser um viés inconsciente e estamos num ambiente universitário. Nos parece melhor dar à pessoa um status maior do que aquele que foi dado. Você trouxe uma maneira clara do que é viés inconsciente. Pelo ambiente onde eu vivo, independente de eu pensar outra coisa, mas eu entendo que é politicamente correto eu falar um pouco melhor, ou eu dar uma chance de uma identificação de uma pessoa, que eu não sei quem é, mas pelo menos tentar ou colocar para fora alguma coisa que seria ou melhor fazer. Isso é consciência do viés. É eu ter consciência disso. E é isso que se espera. Tá? Essa aqui, por exemplo, essa pesquisa, o viés da afinidade. Entrevistando pessoas, eu deixo o texto, porque isso aqui vai disponibilizar para vocês, por isso que as minhas apresentações são quase que pequenos livros ilustrados. Tá? Então, o viés da afinidade por exemplo, na entrevista, se eu sou da GV, tá? E vou entrevistar uma pessoa que também é da GV,
E se for, inclusive, da mesma especialidade minha, da mesma formação minha, a tendência é que em entrevistas de seleção de pessoas, eu favoreça inconscientemente essa pessoa, porque a afinidade nos faz ser menos politicamente correto. Então, o fato de você ter consciência que isso acontece com cada um de nós, vai fazer com que, normalmente, você pense melhor o que pode estar te influenciando para aquilo. Essa aqui, eu não vou ler tudo, mas isso aqui é a mesma coisa que está falando. Então, só na sequência, muito rápido, na sequência, essa pessoa entrevistou a pessoa da USP, mas que teve um comportamento diferente. Não sorriu. Para o primeiro, quando era da GV, já abriu um sorriso. E isso facilitou o caminho. Tá? Até para outra pessoa se sentir um pouco mais leve. Quando foi em relação à contratação de uma pessoa da USP, exatamente o efeito contrário. Só para a gente entender como a gente sofre influências. E para não se criticar em relação a isso, gente. Tá? Uma coisa que eu acho que a autocrítica é quando isso realmente te traz um benefício legal. A autocrítica, só para ficar no processo do julgamento ou auto-julgamento, não tem valor nenhum. Então, a gente tem que crescer a partir disso. E o outro exemplo que eu quis deixar aqui é do comportamento. Tá? Que está associado também, mais uma vez, a pré-julgamento, a também preconceito, a viés, que é, por exemplo, espera-se, né, que mulheres sejam gentis e cuidadoras, e que os homens assertivos e líderes. E aí, qual é o viés que existe nisso? É de achar, isso é pesquisa, que mulheres que estão em função, que seriam, teoricamente, de homens, e que têm um comportamento, por exemplo, como disse, né, que os homens têm que ser assertivos. Ela, sendo assertiva, ela tem o rótulo de agressiva. Ok? Por quê? Porque a afinidade, ou melhor, o comportamento não é um comportamento padrão. Então, antigamente, você nunca imaginaria, por exemplo, que uma Ursula von der Leyen pudesse ser uma executiva de uma presidente de uma multinacional. Tá? Então, essa provocação é exatamente por quê? Porque quando eu olho meu paciente, é ficar atento, porque muitas vezes a minha maneira de agir está sendo direcionada por um viés e eu próprio não percebo. Tá bom? Então, na sequência dessas provocações, para falar depois um pouco mais especificamente sobre engajamento, é isso aqui. Consciência mais apurada de cada um de nós é a base que sustenta a empatia. Então, quanto mais eu me conheça, por isso a minha provocação, acho que é a terceira vez que eu estou falando, a minha provocação é de visitar-se, conhecer seus limites, as suas emoções, porque só assim eu vou ter claramente, ou mais facilmente, a condição de identificar e respeitar o sentimento do outro. Tá? Eu gosto dessa frase aqui do Jung, né? Conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Ok? Falar de empatia? Não vou teorizar sobre empatia. Eu só quero trazer um dado da empatia, é o seguinte. Isso aí é minha visão, tá? Isso não está baseado ainda em pesquisa nenhuma. Mas eu gosto de compartilhar até o que eu penso. Que a empatia legítima ela vai acontecer na medida em que eu me coloque de fato no lugar do outro. Mas o colocar-se não é aquela coisa apenas de colocar-se no lugar do outro, porque isso não é fácil. Mas é quando eu começo a sentir a dor do outro. E sentir é deixar à tona, sair à tona, o meu grupo de neurônios espelho. Olha que coisa legal. Porque, para mim, a empatia, ela cientificamente, é o neurônios espelho. É aqueles que nos transportam a viver uma realidade que não é sua. Um exemplo, quando você assiste um filme que te comove, você chora. E aí você sabe que é um filme, não é história e não é com você. Mas você chora. É o funcionamento do neurônio do espelho, que emocionalmente ele te transporta para vivenciar como você se sentiria na dor do outro. Então, não é você sentir a dor do outro. Isso aí vai ser a sua dor. É a identificação do seu próprio sentimento. Tá? Então, olha aqui. Isso aqui, Roseli, isso é daquela última publicação que você me mandou no domingo. Tá bom?
Depois, se você quiser compartilhar com o grupo, vale a pena conhecer aquilo lá também, tá? Então, mas tem ali, é um estudo muito legal, tá? E eu captei só alguns elementos. Por que falar de empatia? Porque eu tenho que entender que isso pode ser transformado num benefício para o paciente. E na medida que isso se transforma em benefício para o paciente, a tendência é que eu consiga engajá-lo melhor. Então, veja, aumenta a satisfação do paciente, a acurácia do próprio diagnóstico ela é aumentada, maior aderência terapêutica, redução da depressão e da ansiedade e o aumento da qualidade de vida dos nossos pacientes, melhora da confiança desse paciente em relação aos profissionais de saúde. Ok? Então, veja que o benefício não é só para o paciente. Quando se fala da empatia, gente, eu preciso começar a entender o quanto de benefício e significado para mim. E aí tem mais alguma coisa. Olha aqui. Benefícios para os profissionais da saúde. Aumento do bem-estar da equipe de saúde. Bem-estar da equipe. Porque quando a gente está falando aqui, eu estou citando bastante o paciente, né? Vamos começar a entender, olhar os nossos parceiros de dia a dia como também pacientes, não no tratamento, mas entender as pessoas e o tratamento que se espera no cuidado, no respeito, na civilidade que eu dê para os meus pacientes e familiares, eu tenho esse mesmo cuidado com os meus parceiros de trabalho. Não só os mesmos cuidados, mas as mesmas orientações que vamos dar daqui a pouco para tratamento do paciente, eu tenho que lembrar que eu tenho pessoas do meu lado. Quanto mais eu faça esse exercício, de alguns técnicos que a gente vai propor, no dia a dia, com o pessoal do meu grupo, mais fica automatizado isso e facilita o uso da própria técnica com o paciente. Então, aumenta o bem-estar da equipe, redução do burnout, tá? Redução quando ele já está instalado, ou preventivamente, evita o burnout, redução de comportamentos agressivos e conflitos no trabalho, diminuição da litigância contra os profissionais da saúde e os profissionais que se encontram mais afinados com as necessidades sociais dos pacientes experienciam menos burnout. Ok? Agora, para tudo isso acontecer, veja aqui, nenhuma relação de saúde se processa de uma maneira eficaz se não ser estabelecida, que não seja através do estabelecimento do vínculo de confiança. Agora, o que é vínculo? Isso aqui vem da Política Nacional de Atenção Básica, é a construção da relação. E veja, começa da afetividade, para depois falar da confiança, entre o usuário e o trabalhador de saúde. Então, como é que eu vou estabelecer isso, esse vínculo? Através de um processo de provocação que está feito aqui nesse pequeno quadro. A confiança, de fato, o vínculo de confiança nesse eixo que foi trabalhado nos dois eixos. Pegando esses dois eixos, eu já estou jogando a responsabilidade para cada um de nós. Eu dizer para vocês que eu trabalho há 45 anos e esperar que vocês confiem em mim, 45 de trabalho, né? Que vocês confiem em mim, isso é realmente pretensão. Porque quando eu falo, 45 anos, eu faço isso, tal, isso é autoconfiança, temos que ter. Não vamos escapar disso. Mas a confiança real, ela virá através do olhar do outro sobre você. E o olhar sobre você é a sua atitude, o que você demonstra que a pessoa vai poder perceber. E aí sim. Então, se a gente fala aqui nesse exemplo, a gente está falando dois eixos, né? A atenção e a competência. Se eu tenho uma pessoa com quem eu me relaciono, cuja competência e atenção não são percebidas, dá para confiar numa pessoa dessa? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Baixa competência e baixo nível de atenção percebidos. Eu não estou falando que a pessoa é desatenta e incompetente. Tá? Mas a demonstração disso, as atitudes que a pessoa tem, não dão para a condição da pessoa ver esse nível de competência, ou reconhecer. Porque lembra que é o olhar do outro. Então, gente, alguém com baixo nível de competência e nível de atenção percebidos vai ser visto com desconfiança. Não tem como escapar disso, porque nós somos assim. Agora, se eu tenho uma pessoa com baixo nível de competência percebido, mas com alto nível de atenção,
o que ela vai ganhar de rótulo é a afetividade. É aquela pessoa que eu tenho certeza, eu acho que eu vou ter pelo menos uma manifestação discreta de um sorriso de vocês agora, né? Que é aquela pessoa que quando a gente fala dela, a gente só fala mais ou menos o que eu vou dizer agora. Essa não sabe nada. Ah, mas ela é tão boazinha. Tá vendo? Eu não sou mágico de prever o que vocês fazem, mas é o que tem na vida. Isso não é vínculo de confiança, ser só boazinho, gente. Confiança real, ela tem um outro componente. Então vamos para o campo contrário aqui, né? Deixa eu ver onde é que eu... Não, aqui. Não, não vai. Mas não importa. Então vamos lá. Agora eu tenho no outro eixo da competência. Eu tenho uma pessoa com alto nível de competência percebido, mas com baixo nível de atenção percebido. Esta é aquela pessoa que é exatamente o contrário do que eu acabei de dizer. É a consideração, o respeito. É aquela pessoa que, quando você fala dela, você só diz mais ou menos o seguinte: esse é fera, viu? Mas ninguém aguenta. Mais uma vez, não é nível de competência. Percebe que o vínculo de confiança não se estabelece de fato. Então, ó, a confiança aparece quando o nível de competência e o nível de atenção sejam percebidos pelo outro. Então, não adianta você falar e o teu... Nossa, eu não fiz nada. Pronto. Eu não fiz nada. Até porque eu não falei para vocês, viu, gente? Eu sou BIOS. Já ouviram falar BIOS? Eu falei que eu falo de comportamento, essa coisa toda, né? Mas eu sou BIOS. Bicho, sabe o que é? Bicho ignorante operando sistemas. Por isso que eu tenho todo o apoio aqui dos efetivamente conhecedores. Tá bom? Então, ficou claro, gente, que não cobre do outro, por mais capacidade que você tem, por mais conhecimento que você tem. Se a sua atitude não mostra para o outro, não espere que ele vai confiar em você só por confiar, só pelo seu currículo. Tá bom? Então, é responsabilidade nossa, pelas nossas atitudes, a gente fazer com que os outros estabeleçam conosco um vínculo de confiança. Gente, por enquanto, eu estou sendo claro no que eu quero passar para vocês? Tá? Segurem essa, que daqui a pouco eu vou cobrar o que eu acabei de fazer para vocês, tá? E aí sim, a gente começa a entrar agora no que é o engajamento do paciente. Isso aí, Roseli, vocês sabem, tá? Mas assim, de uma maneira sintética, isso aqui, dar voz ao paciente na concepção e prestação do cuidado e serviço que recebem. Permitir que os pacientes sejam proativos na sua jornada. Obter melhores resultados, aumentar a condição de estabelecer compromisso com o cuidado seguro e melhorar a experiência do paciente. Em síntese, está tudo colocado aqui como o que é o engajamento. E por aí a gente já vê que não é a coisa assim, que legal, agora a gente vai engajar paciente. Gente, isso não é um modismo, isso tem razão. Se fala de engajamento, já se usa engajamento, e às vezes até com outros nomes, desde os anos 50. Ok? Mas não se automatizou agora. Então, agora, hoje virou, identificou-se, né? Que não é que está se voltando a alguma coisa, mas está dando um valor diferente a partir de hoje. A partir do momento que a gente vive, que é a era da incerteza, tudo que a gente falou logo no começo. Tá bom? Então, o resultado é o quê? Paciente engajado. E quando se fala de paciente, em alguns lugares eu vou colocar aí paciente e familiar. Mas vamos entender que o familiar também é um paciente? Na medida em que eu olho o familiar como um paciente, eu vou ter os mesmos cuidados. Por quê? Porque eu preciso dele como parceiro. Tá bom? E aí entra o processo também, de uma maneira muito rápida, a comunicação terapêutica. Que é uma habilidade, quando se fala de habilidade, aí está aí uma outra responsabilização. É uma habilidade que não é necessária. A terapêutica, ela não é nata, ela é aprendida. Mas ela tem que ser exercitada. Eu tenho que continuar tendo esses cuidados. Na hora do processo da ajuda das pessoas a enfrentarem os seus problemas, a se relacionarem com os demais, ajustar o que não pode ser mudado, porque muitas vezes, na hora da comunicação, você vai passar uma informação que a pessoa vai ter que conviver com aquilo daqui para frente.
Então, como é que uma comunicação terapêutica ela pode ajudar, inclusive, nesse ajuste em cima do que é a partir de agora? Ok? Então, isso é comunicação terapêutica. Quais as 3 grandes estratégias que se fala da comunicação terapêutica? É a expressão, a clarificação e a validação. Esse, em síntese, são as 3 estratégias, que se mostram, então, relevantes na relação interpessoal. E sempre lembrando, gente, comunicação não é informação. Então, outra responsabilidade, para quem já assistiu alguma coisa, eu não canso de dizer que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, fale na língua do outro. Ok? Então, não use só o seu saber e o seu próprio linguajar, a sua competência de falar como se isso fosse suficiente. É sempre o olhar, quando se fala de comunicação, tem que estar sempre no olho do outro. Porque é lá que eu tenho que perceber o impacto daquilo que eu falei. É ser bonzinho? Não. Praticamente não. Por quê? Porque eu preciso que ele compreenda o que eu tenho de falar. Que faz parte do meu papel, do cuidado. Se eu falar de uma linguagem não tão clara, ele não vai entender. Então, eu não vou conseguir o que eu preciso. Então, se eu falo com ele na língua dele, efetivamente, o benefício é meu. Tá? E aí tem aqui quais são os elementos básicos. Algumas coisas vocês vão perceber, gente, que até o final algumas coisas ficam meio repetitivas, mas ela tem que ser inserida numa série de aspectos e pontos da abordagem que eu estou colocando para vocês. Então, é o pensamento terapêutico, a primeira coisa aqui. Aí me lembrei de uma coisa. Eu já ouvi algumas pessoas falarem do que às vezes bate na cabecinha de vocês da área de saúde, que se chama fracasso terapêutico. Tá? Isso aí eu acho que tem um peso muito, muito forte quando a pessoa usa essa expressão. Ela está trazendo para ela só para ela a responsabilidade. E aí uma provocação que eu quero colocar para vocês. Porque às vezes o impacto daquilo para você é tão forte que você acaba não identificando que não foi o seu fracasso, mas a própria limitação vem da terapêutica. É a limitação terapêutica. E isso precisa ficar muito claro, para você emocionalmente ou psicologicamente não se sentir ou não sentir que possa ter fracassado. Faça primeiro essa análise da condição terapêutica. Dá para fazer outra coisa? Foi negligência? Foi descuido? Aí sim. Ok? E aí um modelo. Eu gosto de alguns modelos, sabe? Porque é uma maneira assim, como isso vai ficar disponibilizado para vocês, é como se fosse um pequeno roteiro para a gente de vez em quando lembrar. Eu sou da época onde, quando acontecia esses roteirozinhos aqui, a gente imprimia e deixava em cima da mesa, para de vez em quando lembrar. Claro que hoje, né, o mundo é outro, né? Mas, no meu caso particular, como eu disse a vocês, sendo BIOS, aquilo que me dá um pequeno guia, eu jogo e imprimo e deixo do meu lado. Tá bom? Esse modelo de atitude eu acho extremamente importante. Tá? Então, é o rapport, que é olhar o ponto de vista do paciente, evitando julgamentos, pré-julgamentos, preconceito. Empatia, como a gente já falou, compreender as barreiras no cuidado da saúde, envolver todos, inclusive redes sociais. Tá? Parceria é reforçar o compromisso do trabalho em equipe, explicação, pedir realmente para o outro o nível de compreensão para poder checar se você foi eficaz ou não. A competência cultural é identificar culturas diferentes, culturas, crenças, valores. Valores e crenças, gente, uma coisa que a gente tem que botar na cabeça, não tem certo e errado, tem significado. E significado para quem os tem. A minha crença, para mim, tem um significado representativo. Uma outra pessoa que tem uma crença diferente pode não ter o mesmo significado para mim, ele tem a dele. Isso tem que ser respeitado. E na hora que você, na hora que você esteja numa interação, e aí, não só entre vocês, mas dentro do grupo de pacientes familiares, o externo, evite falar, por exemplo, Deus quis assim, Deus vai te ajudar. Veja, isso vai ter eco em quem tenha alguma crença.
E se eu fizer isso, um exemplo muito ruim que eu uso, mas é um exemplo ruim, eu quero dizer, é cruel. Isso aí, a palavra melhor é cruel. É, por exemplo, quando você vai comunicar a morte de uma pessoa, principalmente de criança, gente. Morte de criança, a morte inoportuna e a morte de criança são consideradas por médicos, pesquisa, com os piores momentos da carreira, do dia a dia, comunicar morte de criança. Ok? E eu já vi situações onde assim, Deus quis assim, e teve de troco a resposta qual dos pais? Que Deus é esse que leva uma criança que nem viveu ainda? Então, qual é o risco de eu usar inadvertidamente aspectos de crença? É de eu fazer com que a pessoa que recebeu a meu comunicado ali, ela comece a duvidar da crença dela. Isso é cruel, gente. Respeito. Cada um tem a sua. Acha que pode ajudar? E ajuda. Na hora que a pessoa está num processo muito ruim, eu uso o processo da morte, né? Mas qual que é? Um prognóstico ruim, por exemplo, é o mesmo efeito. Quando você acha que um apoio de crenças favorece, pergunta para a pessoa se ela tem alguma crença. Melhora. Para que aí ela pode lembrar-se que ela pode ter um apoio. Porque na hora da dor, do impacto, né, da notícia, muitas vezes a pessoa não racionaliza onde ela vai poder se apoiar. Ok? Então perceba que o que está em vermelho aí é exatamente o acróstico em inglês. Respect. Ok? Agora, tenho que envolver o paciente agora no cuidado seguro. Por mais que já tenha falado, hoje, cada vez mais se identifica, né? O quanto isso tem de valor e de custos, redução de custos para as instituições de saúde. Então, é empoderar o paciente, convidando-os, né, num processo de diálogo. O processo tem que ser diálogo, não imposição. Eu não vou impor engajamento. Eu vou ter que conversar e convencer. É esse o processo, tá? Então, veja aqui, quais são alguns elementos aí. Começar a educar os pacientes com os próprios cuidados em cada encontro, desde a admissão. Então, percebe que não é um núcleo específico que tem que falar e cuidar do processo de compreensão do paciente. É desde, se houver, né, um garagista, quando você vai num determinado prédio de consultórios, e desde o garagista. O pessoal fala, mas eu não tenho responsabilidade. Não, você não tem responsabilidade, mas você tem que entender que isso vai causar impacto. Quando a gente fala de paciente, a gente tem que começar a usar a expressão, é educação. Eu tenho que educar as pessoas. Outro, dispor de tempo para ouvir. Isso é importante. Garantir que o paciente receba e compreenda a informação. Vou passar alguns truques de linguagem aqui. E evitar o despejo de dados. É enxurrada de informações na cabeça do paciente. Faça de outras formas. Convidar o paciente a fazer perguntas e dar opinião no processo do próprio cuidado. Sempre oferecer respostas amigáveis, nada impositivas. Quando precisa ser impositivo ou mais firme, que seja assertivo. E para convencer o outro, você usa sempre duas análises para convencer o outro. Tá? É o que ele vai ganhar fazendo o que você está sugerindo, ou o que ele vai deixar de perder se ele fizer o que você está fazendo. Qualquer ser humano, gente, só vai mudar de qualquer postura, comportamento, a partir da hora em que eu identifique o que eu ganho com isso. Essa expressão é muito comum também. Mudar para quê? O que eu ganho com isso? Tá? Outro, prestar atenção a respostas culturais. O olhar tem que estar em cima das pessoas. Para aquele olhar que nos incomoda, e tem pessoa que fica olhando para você numa posição assim, né? Que a gente muitas vezes olha do mesmo jeito, assim, um olhando para o outro, agora um encarando o outro, né? E sem dizer, um está dizendo para o outro assim, vamos ver quem desiste antes. Né? Isso é resposta emocional. E a resposta emocional dá prazer para aquele que nos provocou, gente. Ó, isso é uma coisa que a gente
ciência de mudar ou adotar determinadas práticas, é para deixar de dar prazer para os outros. Porque manter controle emocional nem sempre nem sempre é fácil. Eu tenho que começar a entender que manter controle emocional é estratégia. E a estratégia para eu não me expor à provocação do outro. Quantos de vocês já levaram essas provocações de familiares, por exemplo? Tá? E aí, às vezes, a gente tem vontade de brincar de roxinho. Já ouviram essa? Brincar de roxinho, brincar de roxinho. É aquela vontade, ainda bem que a gente segura, é aquela vontade que você tem de pegar no pescocinho dele até ele começar a ficar roxinho. Tá? Então, isso a gente sabe que não pode, mas a vontade vem às vezes. Tá? Então, eu preciso estar atento. No processo do olhar que incomoda, porque muitas pessoas, a gente não vive num mundo só de pessoas éticas, a gente sabe disso. Tá? E, às vezes, as pessoas vão jogar com determinados comportamentos para nos provocar mesmo. O olhar é um. Se o olhar está me incomodando, ou eu olho como eu brinquei aqui agora, ou eu começo a desviar. Enquanto estou conversando, eu não olho para a pessoa, eu fico olhando para outros lados. Isso é resposta emocional. Como é que eu fujo do impacto do olhar que me incomoda? Desvia o teu olhar daqui e olha para a glabela. Fixa teu ponto de vista aqui, ou teu olhar aqui. A pessoa não percebe, você não vai ter o desconforto, e se ela esperava te deixar desconfortável, ela não vai ter resposta, ela vai ter que mudar o jogo. Ok? São truques para experimentarem. Tá bom? Olha, isso é outra brincadeira que eu vou fazer, né? Um dia, quando eu estava, propus isso, né? E aí a pessoa com quem eu estava falando, e ela falou sério, por isso que mas eu pedi autorização. Como eu não vou falar nome, ninguém vai saber quem é. Mas ela, na hora em que eu sugeri este olhar para cá, aí a pessoa falou assim, mas e se ela for vesga? Parece assim, a glabela é no mesmo lugar, ponto. E aí ela brincou, né? Não sei se dá para ver, daí ela fez assim, e se ela for vesga? E ela própria fez o movimento aqui. Ok, gente? Então, o movimento corporal dá os sinais da aceitação, da compreensão, e a gente, estando atentos a isso, a gente pode ter confiança, muitas vezes, se a pessoa entendeu de fato o que a gente precisaria. Tá? Mais duas, adaptar a abordagem de acordo com as particularidades de cada paciente. Cada pessoa é única. Então, nem tem aqui, eu não conheço e espero nunca encontrar um script que diga assim, faça sempre assim, que sempre vai dar certo. Ser humano não tem script. Ok, por enquanto? Próximo. Isso que está colocado aqui, esse projeto que chama Ask Me 3, tá? Tem aqui, onde foi criado isso aqui? É um projeto justamente para começar a estimular o pessoal, o paciente, a envolver-se no seu cuidado. É todo paciente ter direito de fazer 3 perguntas. Paciente perguntando, qual é o meu principal problema, o que eu preciso fazer e por que é importante para mim fazer isso. Então, perceba, está jogando a responsabilidade. Eu tenho que conversar com as pessoas com quem eu estou, nas minhas interações, provendo a eles, no mínimo, uma resposta para essas 3 perguntas. Algumas empresas de fora, da área de saúde, eles fizeram pequenos cartazes desse Ask Me, e colocando ali, você tem direito a saber qual é o seu principal problema, saber o que você precisa saber, e isso é exposto. É uma maneira de você estimular os pacientes, é abrir a cabeça dela. Olha, pode perguntar, não tem? Você tem direito de perguntar. Perceba o quanto isso tem de valor para o próprio cuidado. Tá? É um começo, é uma das formas, né, de você começar a engajar os pacientes. Tá bom? Na internet vocês podem encontrar muita coisa em relação a isso aqui, que eu acho que é muito, muito fácil de ser implantado. Desde que a instituição entenda, né, o benefício que pode estar colocando aqui. Tem um outro projeto, lembrei de outro projeto aí, né, também.
Eu começo a falar e não paro, gente. Mas vamos lá. Mas é rapidinho. Esse projeto se chama What Matters to You? O que te importa? O que te interessa? Vamos supor, numa área de pediátrica. É ter um cartazinho no quarto da criança internada com as anotações. Ele prefere injeção tal hora. Ele prefere injeção no braço. Ele não gosta de gelatina. Isso você faz perguntando para as pessoas. O que é melhor para você? Isso vem uma senhora americana, agora esqueci se é americana ou é inglesa. Ela estava internada, sozinha, não tinha ninguém na vida, parente nenhum. E ela estava internada já há algum tempo e não evoluía para uma melhora. E o pessoal começou o que a gente pode fazer? Porque o estado dela estava indo para pior justamente por esse desânimo, sabe? Aquela coisa que não tem nada de sentido na vida. E aí uma enfermeira perguntou para ela, o que a senhora gostaria? Né? Ela disse, eu queria o meu cachorro. Eu queria que o meu cachorro ficasse aqui comigo, que era o único ser vivo, vamos chamar assim, que ela tinha na vida. Com todos os cuidados necessários, trouxeram o cachorro, tá? Essa mulher teve uma melhora tão significativa que depois da alta, ela começou a dar depoimentos e palestras sobre what matters to you. É o respeito à necessidade ou a necessidade do outro. Desejo, se possível. Que área de saúde, a gente tem que só pensar o seguinte, vocês têm responsabilidade de atender as necessidades das pessoas e os desejos quando possível. Tá? Então, aqui, ó, também vou deixar para você aqui, perguntas-chave para melhorar a segurança do paciente, também isso aí vem do próprio Ministério da Saúde, tá? Tire as suas dúvidas com o seu médico ou outro profissional de saúde. E aí tem essas 10 questões que as pessoas, os pacientes e familiares, deveriam ser estimulados a fazer para os profissionais de saúde. Ok? Eu usei aqui o Ask Me, mas aqui tem mais 10. Porque seja mais recorrente em cima de necessidades de você trazer as pessoas junto com a equipe. Tá bom? Aí vem uma técnica. Eu já passei essa técnica em outro tempo para vocês, mas eu acho que isso aqui é importante voltar a falar sobre ela. Que é um método, então, para checar a qualidade da comunicação. Esse é o objetivo. Então, não é uma técnica ou um teste para saber se o outro entendeu, mas é você, de uma maneira madura, é você começar a identificar se você foi eficaz na comunicação. Por isso a técnica a gente não pode esperar. Eu tenho que ter a segurança de ter falado certo. E usar de alguns elementos que me permitam ter confiança na compreensão. Então, essa é uma das formas. Pedir para os interlocutores que repitam com suas palavras o que elas compreenderam. Sem perguntar, repita para mim o que você entendeu. A palavra entendeu e a palavra dúvida deve ser evitada. Ok? Aqui são algumas recomendações. Evite alguma dúvida ou entendeu. E aí algumas pessoas me perguntam, como é que eu vou saber se entendeu? Usa alguns recursos aqui. Usa o que eu fiz agora há pouco para vocês. Lembra que eu disse que eu ia voltar? Se eu estou sendo claro com vocês? Eu não perguntei se vocês estavam com alguma dúvida ou se vocês estavam entendendo. Existem pesquisas que mostram o seguinte, se você usa dúvida ou entendeu, estamos falando agora de pacientes, hein? Muitas pessoas têm pudor, têm constrangimento em admitir que não entendeu. E ela prefere ficar quieta, que aí ela depois pesquisa no Dr. Google ou fala com parentes e familiares. Percebe que a responsabilidade vai fazer, mas eu perguntei se ela entendeu. Se ela falou que entendeu, não é problema mais meu, é seu. Você tem que se certificar. Então, olha aqui. Dona Maria, eu fui claro com a senhora. E veio mais uma? De tudo que eu falei, tem algum ponto que a senhora gostaria que eu falasse um pouco mais? Porque quando eu uso esses recursos, gente, eu destravo o medo das pessoas de admitir. Eu estou dizendo, sem dizer que se ela não entendeu alguma coisa, a culpa é minha. E vamos assumir que é. Ponto.
Aí as pessoas falam, não, eu falo direitinho. Eu falo, não importa, você tem que falar direitinho, é a responsabilidade. Só que o outro é que precisa entender. Então, usando esses recursos, ela fala das dúvidas. Vamos pegar esse exemplo do segundo aí. Algum ponto que você gostaria que eu repetisse? Ela fala assim, fala um pouco mais sobre aquilo, é onde ela tinha alguma dúvida. E aí você fica mais tranquilo em relação a uma compreensão de fato. Outra, olha aqui. Dona Maria, explica agora para mim. Já falei todas as informações para a senhora, agora eu precisaria da senhora. A partir de amanhã, como é que a senhora vai tomar esse medicamento? Aí ela vai ter que dizer o que ela entendeu. Perceba o recurso. Ou o recurso não, o truque. Ok? Outro. Olha, esse é nas leituras novas que eu falei para a Roseli, né? Isso aqui dentro dos métodos internacionais, essa fase aqui, diga como vai usar o medicamento, é o show me mostre o que você vai fazer. Tá? E tem o outro que é o chunk and check, né? Que é exatamente, fragmente a comunicação em pedaços, não jogue, não despeje tudo de uma vez, principalmente se for orientações, vá aos poucos, fragmente um pedaço, confirma a compreensão. Fragmente e confirma. Isso é tudo para dar segurança, gente, que a pessoa, de fato, tenha compreendido aquilo que ela precisa compreender. Para o bem dela, para que ela esteja num processo de engajamento, fazendo exatamente o que precisa para um resultado de saúde, onde não reduza a chance de uma reinternação, de uma piora de quadro. Ok? Tem o SBAR também. E aí, esse SBAR, eu diria que esse vai ser direcionado especificamente para vocês, entre vocês, da área de saúde, que é uma comunicação estruturada. Isso, toda vez que você vai falar, isso pode ser usado numa passagem de plantão, basicamente, na passagem de plantão, acho que era o melhor. Tá? Porque, às vezes, a gente só se apoia, por exemplo, tá tudo no protocolo, tá tudo anotadinho. Veja, não estou dizendo que não esteja, mas tudo que eu consiga fazer com que o outro compreenda de fato é mais saudável dentro do resultado da equipe. Porque não adianta você fazer tudo direitinho se na equipe não houve uma compreensão e o desfecho não saia do jeito que precisaria, só para chegar. Tá bom? Então, o método é exatamente esses 4 elementos. Situação, um breve histórico, avaliação, ou situação, breve histórico, avaliação e recomendação. Isso aqui é por extenso um pouco disso que eu falei aqui. Mas é o que está aqui, olha. Um exemplo. Situação. Identifique-se e ao paciente, diga o que está acontecendo de uma maneira concisa e qual o motivo da sua preocupação. Vamos pensar no seguinte, todos vivem em equipes multi. Então, o que acontece? Muitas vezes, dentro de um quadro que você esteja trabalhando, você identifica alguma coisa, você vai ter que conversar com outra pessoa da equipe. Então, na hora que você vai falar, já estruturar isso dessa forma. Isso aqui você ganha tempo e facilita a compreensão do outro lado, do seu parceiro de trabalho, para que ele também já se prepare, quando for assumir, já ter dados novos para considerar. Então, olha aqui, situação identificada. Isso aí que eu acabei de dizer a vocês. Um breve histórico. Quais informações pertinentes à situação? Diagnóstico inicial, história resumida, e aí sim. Medicamento, alergia, sinais vitais, últimos exames, resultados de últimos exames. Avaliação. Compartilhe a sua observação, a sua avaliação clínica. O que você efetivamente, ou como você efetivamente considera aquela situação. Tá? E recomendação, que é o que é necessário para quando? Olha, eu precisaria que na próxima visita que você venha aqui, você leve isso em conta, porque eu acho que para isso a gente teria que trabalhar com isso, isso e isso. Você já dá realmente quase que um direcionamento. É uma conversa aqui bem entre equipe, pessoas da equipe. Isso aqui é um método usado já há muito tempo, em muitos lugares que eu conheço. Ok? Aí foi um outro mnemônico que a gente encontrou aí, eu ia tirar, né? Eu ia tirar, a Roseli falou assim, não deixa, nem que não entre, né? Como eles vão receber, mas é uma outra sequência. É quase também um processo de um modelo para seguir, tá bom? Isso vem do Learn, e a Isabel Cruz é que fez essa adaptação aqui. Avaliação das necessidades de tratamento do paciente,
diálogo constante, explicitação de dúvidas, recomendação de tratamento seja negociada, para que a tomada de decisão seja compartilhada e pacientes participem, inclusive, das tomadas de decisões e o empoderamento desse próprio paciente na negociação de um compromisso para o próprio plano terapêutico que vai ser adotado, tá? E aí, as duas últimas quadros de recomendações ou desrecomendações. Como disse, eu sou compulsivo em leitura. Eu comprei um livro que só quem compra é da área de saúde, tá? E basicamente médicos. O livro se chama Entrevista Clínica. Desde quando eu vou ter e fazer entrevista clínica? Mas a minha curiosidade veio de uma informação que eu soube desse doutor Borrell Carrió, é um geriatra de Barcelona, trabalha com saúde de família, e eu li toda a parte de relacionamento, toda a entrevista, o processo de comunicação, os cuidados numa entrevista. Eu achei fantástico. Quem gosta de ler e não leu ainda, também recomendo esse livro, que também não tenho nenhum tipo de bônus em relação a isso. Apenas o meu bônus aqui fica, eu trouxe para vocês mais um campo de provocação. Então, o que reduz o potencial terapêutico e, consequentemente, reduz o engajamento. Tá? Olha aqui. Pressupor que já sabe o que está ocorrendo. Esquivar-se do vínculo baseado na crença do profissional meramente técnico, que é, falo do protocolo, ser prepotente frente às situações vividas pelos pacientes. Vamos lembrar, cada um é uma pessoa que tem resistências diferentes. Desconhecer os seus próprios pontos de irritação, é não se visitar. Saudar friamente o paciente, ou até não saudá-lo. Por exemplo, eu estou aqui num atendimento, e eu estou no celular, acabou de sair um paciente, aí eu estou aqui no celular, chega o outro paciente, eu nem olho que chegou outro paciente, ele senta na minha frente, fala bom dia, eu não respondo, e aí só quando eu olho para ele, eu falo, pois não, o senhor está aqui para quê? Isso, no mínimo, é desrespeitoso. E, no mínimo, olha outra provocação de leitura pela internet, custo da incivilidade. Isso tem custo, tá? Escutar, ou melhor, não escutar já no início da consulta, não delimitar claramente o motivo da consulta, introduzir conselhos e informações precocemente, antes da hora. Tá? Eu tenho que entender que a pessoa tem um tempo para aceitar as informações. Tá? Por isso que não despejo de uma vez, como eu disse agora há pouco. Introduzir conselhos e informações precocemente, como eu disse, não integrar a informação atual com o que você já conhece, passar só em cima do protocolo, mas não estar atento ao que tem agora, condutas de antagonismo, culpabilização, juízos de valor e asseguramentos prematuros. Então, isso aqui vai reduzir a chance, no dia a dia, vai dificultar as relações e vai reduzir a chance de engajar. O que pode aumentar, dar ao paciente tempo para pensar. Silêncio é comunicação, tá legal? Por mais que nos incomode. Exercitar a boa comunicação sem o uso abusivo de termos técnicos. Exercitar a habilidade da escuta e da empatia. Oferecer suporte na medida certa e dentro do que você consiga. Reconhecer os modelos de compreensão do outro. Acolher o paciente com calor humano, respeito e cordialidade. Exercitar a empatia junto com a disciplina emocional de não ter que dar solução para tudo. Gente, é extremamente importante. Às vezes eu fico até meio inseguro, porque eu não tenho aquela informação. Gente, você não tem que ter a resposta de tudo. Como que eu posso falar assim, isso eu não sei? Não, não fala assim, né? Não, essa informação eu não tenho ainda. Percebe que é mais um truque de linguagem? Outra, devo potencializar a assertividade. Assertividade é clareza, é segurança, é escutar, não ficar interrompendo, é mudar de ponto de vista se for provado que você deva mudar, é dizer não, mas dizer a razão do não, é voltar atrás de uma decisão. Ok, tudo isso é assertividade. Escutar o paciente em todas as dimensões, verbais e não verbais, distinguir a demanda aparente, que é a queixa, da demanda real, que é a causa dos problemas.
e envolver todos os atores no cuidado. Ok? Eu sempre gosto de finalizar com uma frase, essa frase também é mais uma provocação, que é isso que eu queria. Essa frase é que eu queria que, a partir daqui a algum tempo, porque não é assim, a coisa eu vi a luz, que bom, eu sou diferente hoje, né? Não, eu espero ter provocado algumas reflexões em vocês, né? Mas é que daqui a algum tempo se diga essa frase como se fosse você tendo-a criado. Eu não sou convencido, mas eu sou convincente. Essa frase é do Emicida, que eu acho brilhante, e é uma maneira da gente assumir. Tá? Arrogância tem que ser uma atitude repensada. Mas eu tenho, para engajar qualquer pessoa, ser convincente. Então, fale e venda o benefício para o outro. Ok? Muito obrigado, meus amigos, meus amigas. Eu não sei onde está o outro É? microfone. Não sei. Ah, tá ali. Muito obrigada, professor. Está dando um eco. Vamos lá. E a gente tem... Está dando em 5 minutos, mas acho que foi tão produtivo, então está aberto para pessoas que queiram se manifestar ou fazer alguma pergunta adicional, né? A gente tem um tempinho aí, fica para vocês. A Roseli sabe que normalmente eu ultrapasso o tempo que eu... Tá? Então, não significa. Eu fiquei, assim, super educada, ela fazendo assim, né? Assim, oi, era 5 de 5, né? Quer falar, Ju? Obrigada, professor Wagner. Eu sempre acho fantástico ouvir o senhor falar sobre comunicação, que eu acho que a gente tinha que aprender a fazer comunicação desde... A gente aprende a falar e não aprende a se comunicar, né? Desde sempre. Eu sou da pediatria, então, quando a gente fala... Na verdade, eu sou neonatologista, né? Eu brinco que quando tem dente já ficou velho. Então, o nosso paciente com quem a gente se comunica são os familiares. E aí, quando o senhor fala sobre envolver todos os atores, uma das coisas que às vezes me incomoda é porque os atores em si têm dificuldade de se comunicar entre eles, né? E aí, às vezes, isso dificulta para quem eu estou fazendo a comunicação, né? Eu lembro de um caso que a gente teve recentemente em que a mãe da criança tinha uma posição X e a avó da criança, que praticamente cuidava da mãe, tinha uma posição não X. E aí a gente tinha essa dificuldade de para quem falar e como falar para que elas pudessem chegar no consenso melhor. Como eu faço quando os atores não se falam? É extremamente difícil. É a primeira coisa que eu fazer. Uma provável estratégia, deixa eu ficar agora, ficar aqui um pouco, é você, no andamento do trabalho que você está fazendo, quando esses atores, essas duas atoras, vamos chamar assim, né, do processo, você já identificou isso? A primeira coisa, isso fica de uma maneira geral, quando você está fazendo algum tipo de comunicação, onde tem várias pessoas. A recomendação é que você olhe basicamente para todos enquanto está conversando, mas que você pare o seu olhar, fixe o seu olhar naquela pessoa que você reconhece ali, que é a que tem o poder, que é, vamos supor, eu vou usar uma expressão feia também, né? Que seria o... não posso usar essa expressão, é muito feia. Mas é aquela pessoa que tem, não é que ela tenha o poder de decisão, mas ela é como se fosse, ela é o centro do grupo. Vou pegar um exemplo aqui para ver se isso fica um pouco mais claro. Falar com o macho alfa. Ok? Dirigir-se. Mas sim, se tem, vamos supor, 4, 5 pessoas, às vezes, pode acontecer. É começar de vez em quando, olha para a pessoa. Quando a pessoa te faz uma pergunta, que você, às vezes, sabe aquela hora que você... Às vezes está provocando, por alguma razão, você comece a responder
essa pergunta olhando para ela, tá? Aí desvia o seu olhar conversando com as outras pessoas presentes, e na hora que você volte também, passa por ela de novo, mas quando você termina a sua fala, não esteja olhando para ela, olhe para outra pessoa. Porque isso evita que se estabeleça um confronto, um diálogo, como se fosse, a conversa fica particular, tá? Então, a brincadeira do macho alfa é tentar encontrar dentro do grupo qual é a pessoa que tem a maior capacidade de influência pelo grupo e fixar sempre ali, com aquela pessoa. E olha, e também ser claro, sabe, às vezes pode acontecer, vamos pegar mais uma vez esse exemplo. Quando existe a divergência entre dois, aí você fala, então vamos fazer o seguinte, meia hora, eu vou sair, eu queria que vocês agora chegassem a um acordo, tá? E aí a gente volta a conversar. É envolver as pessoas na decisão, né? Porque se a gente se mete de uma maneira assim, num conflito, pode virar pessoal. Quem me dá um sinônimo quando for conflito? Está acontecendo um conflito ali. O que a gente pensa? Qual o sinônimo? Briga, eu já tinha uma briga aqui. Briga, confusão, barraco, discussão. Quando se fala de conflito, é isso que vem à nossa cabeça. Isso é quase cultural, é viés inconsciente, tá? Só que isso não é conflito, isso que vocês acabaram de dizer que eu complementei. Isso é confronto. Conflito é ponto de vista diferente. Pega aqui as duas senhoras. Cada uma pensa diferente. Elas é que têm que chegar num acordo. Senão vira pessoal. E aí sim, confronto, briga, confusão, já é conflito não trabalhado. Conflito o que é? Pontos de vista diferentes. Então, é sobre o ponto de vista, não é pessoal. O confronto já virou pessoal. Então, é uma forma de você envolvê-las, sem precisar ser agressivo e dizer assim, pô, você chega no acordo aí, meu, o que há? Né? Tudo que a gente consiga fazer de uma maneira civilizada, né, muitas vezes tem um efeito. Envolve mesmo. Ora, assim a gente não vai poder continuar. Né? Resolvam. Acho que talvez aí no caminho do meio, né, acho que esclarecendo um pouquinho o nosso contexto, talvez a gente tenha que esclarecer, às vezes nenhuma nem a outra tem total razão daquilo que está pensando, né? E muitas vezes existe, às vezes, uma situação de poder de uma mãe, que seria uma avó, sobre uma mãe, né? E que não quer que aquela pessoa cresça. Então, na nossa forma de agir aqui, né, a gente tenta dar embasamento daquilo. É claro que se o modo de pensar está muito equivocado da mãe, a gente tenta passar orientação para elas repensarem, mas na medida do possível, a gente tenta dar o empoderamento para essa mãe, mesmo que seja uma adolescente, ela é a mãe da criança e ela tem que passar a se comportar como tal, né? Então, existem muitas situações que a gente passaria a tarde toda aqui, mas só sobre isso. Eu queria dar mais a palavra, não sei se alguém, professores, querem falar, ou algum dos alunos, equipe de enfermagem. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração ou uma pergunta? Estefânia. O povo da ANEEL vem, a gente toma conta, tá? Eu queria agradecer a palestra, né? E durante toda a aula eu fiquei pensando muito. Eu assisti o depoimento de um pai, eu não sei se as pessoas aqui têm o conhecimento do caso da Júlia Lima, que foi uma jovem, né, que veio a falecer no Einstein, que é um hospital de referência, justamente por essa falta de comunicação, a arrogância dos médicos de não escutar o paciente, né? Então, assim, eu fiquei muito comovida com o depoimento desse pai, né? Ele, diante dessa perda, desse sofrimento, ele vem fazendo palestras e ele aproveitou, né, assim, esse erro médico e ele vem conscientizando as pessoas. O Einstein vem promovendo eles têm, assim, vários
protocolos agora para incentivar o engajamento dos pacientes no cuidado, né? E depois dessa ocorrência, eles aproveitaram e, em cima disso, eles fazem várias palestras, vários protocolos para evitar erro, né? E, assim, é importante que os alunos, os residentes aqui, valorizem isso que o senhor falou, porque, assim, quando a gente escuta o paciente, quando a gente informa o que está acontecendo, quando a gente conversa com os colegas, isso é muito importante para a gente evitar o erro, para a gente ter o sucesso no tratamento, né? Então, eu queria agradecer e eu acho muito importante os alunos aqui terem essa oportunidade, porque eles vão estar entrando aí no mercado de trabalho, vão ter que valorizar essa fala, essa comunicação efetiva. Obrigada. Eu que agradeço aí da ajuda, do depoimento, que eu acho que é extremamente importante. E uma coisa que, vamos supor, que eu vi ontem ao webinar, que você também me deu, que são profissionais aí que estão cuidando, inclusive, para falar dos direitos, e a gente está falando dos aspectos legais, jurídicos, tá? Tem uma lei aí, inclusive ela pede lá para todo mundo assinar, entra no site lá para assinar a lei 2242/22, que é exatamente para se criar uma lei dos direitos, porque tem o direito humano, o direito do paciente. Aí é uma coisa que ela está atrelada, o direito do paciente é atrelado aos direitos humanos. Tá bom? Isso eu vi ontem também, Roseli. Então, a gente considera, quer falar, professora? Ah, que bom. Bom dia a todos, desculpem eu não estar na abertura. Eu achei que foi maravilhosa a sua presença aqui hoje, realmente é muito engrandecedor para o departamento como um todo, é muito importante para os alunos, para os residentes, mas também para a gente como professores. Eu acho que esse ponto, assim, de reflexão, a gente precisa de momentos assim, né, que a gente pare e reflita realmente sobre o nosso dia a dia, porque às vezes a gente fica ali no hábito, na rotina, na correria, e é bom a gente parar e poder escutar e pensar sobre. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez a confiança e eu estou por aí, sabe? Precisando. E você tem uma presença hoje aqui, né? Você tem uma paciente aí, de anos e anos atrás. Essa é minha sobrinha. Ah, jura? Ela é minha sobrinha. A gente estudou junto, é de muito antigo o conhecimento. Olha lá, tá vendo? Isso. Tá bem. Gente, eu mais uma vez agradecer a Roseli. Opa, você vai falar. Não. Agradecer a Roseli, a confiança de eu estar aqui. Uma coisa eu tenho, eu espero ter correspondido, mas eu sei que eu provoquei. Obrigado. O pessoal do online também, quero agradecer muito quem conseguiu estar com a gente à distância, tá bom? E até uma próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde, tá? E que a gente tenha podido oferecer a vocês um momento agradável de reflexão.